Boa tarde, crianças. Que nossos pensamentos, desejos, palavras e ações sejam inspirados pelo amor. Uma boa tarde para vocês, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ver aí na aula de ciências. Eu separei também esse material para vocês, para que a gente possa dar uma agilidade nas atividades e assim vocês ficarem livres para estudar para os simulados na próxima semana, tá certo? Então, eu quero que vocês agora peguem o manual do aluno. Lembrando que as atividades que foram para casa, eu vou corrigir depois com vocês, tá certo? Na semana que vem. Hoje nós vamos ver sistema urinário, né? O sistema urinário, que ele é um dos sistemas mais importantes para o nosso corpo. E os rins, né? Que são esses órgãos aqui, são os principais órgãos do sistema urinário, né? Então, todo mundo tem 2 rins. Porém, uma pessoa pode viver somente com um rim. Existem casos, né, de pessoas que doam o seu rim para alguém na família que faz algum tratamento de hemodiálise, por exemplo, e consegue sobreviver com um rim só, né? Aí tem outra parte do rim, que faz parte do rim e que é importante também, que é a ureter, que são esses canais aqui, né? Que já sai a urina filtrada, né? E aquilo que for de nutriente líquido vai para o sangue, e aquilo que não servir vem para a bexiga em forma de urina. E a ureter, que é outro canal que sai da bexiga para o órgão genital, né, masculino ou feminino, e sai em forma de urina, assim, sucessivamente. Então, vamos lá. Na página 47, no livro de vocês, acompanha a leitura. Diz assim: a função dos rins. A mãe de Zeca estava há bastante tempo sentada, conversando com as crianças. Com licença, crianças, preciso ir ao banheiro. Bebi muita água por causa deste calor. Você conhece a função do sistema urinário? Então, é nosso assunto de hoje, né? Então, vocês podem aqui dar a sua opinião no primeiro quesito, que é a função de filtrar o sangue, né? Quem não sabia, fique sabendo que a função do sistema urinário é filtrar o sangue. Você sabe qual é a relação dessa função com a quantidade de água que bebemos, né? Assim como ela foi ao banheiro, a mãe de Zeca, porque tinha bebido muita água. Isso prova que quanto mais água tomamos, melhor é filtrado o sangue. Então, por isso que é importante beber água, para que o sangue esteja limpo, né? Aí tem um diálogo. Mas qual órgão separa o sangue dos resíduos? Mas qual órgão separa do sangue os resíduos que não servem? Eu ouvi falar que são os rins. Marina está falando sobre os rins, no plural. Por quê? Quantos rins nós temos? Então, na explicação lá do esqueminha, eu disse a vocês mostrei que nós temos 2 rins. Por isso que é falado aí no plural. No quarto quesito, né? Tem o restante antes aí na página 47 do texto, que diz assim: Marina está certa. Os rins são órgãos pares situados na cavidade abdominal.
na região da cintura, um de cada lado do corpo. Eles possuem formato de feijão e têm aproximadamente 12 centímetros de altura. O sangue necessita de filtração, pois nele existem diversas substâncias tóxicas, resultante de diversos processos do corpo humano. Veja os exemplos na página seguinte. Então, tem aí a ureia, que é ácido úrico e amônia, resultantes do processo de digestão de proteínas. O cloreto de sódio, originado da alimentação. Outros tipos de sais, originados também da alimentação. Essas substâncias podem causar doenças no organismo, caso fiquem em contato com o sangue durante muito tempo. Os rins têm uma função vital na filtragem do sangue, retendo as substâncias necessárias para o funcionamento do corpo, eliminando qualquer toxina e controlando a quantidade de água no corpo. Então, tem aí um esqueminha mostrando, né, o rim por fora e o rim por dentro. Tá vendo? Aí tem aqui, no meio do desenho, ficam as artérias, a artéria e a veia, que é justamente onde vai fazer a troca dos sangues que são nutridos, né? Então, essa artéria aí vai ajudar na absorção de nutrientes que também temos no sangue, ou seja, no que é filtrado pelo rins, né? E vai para o sangue. Os rins são compostos de unidades menores chamadas de néfrons. Elas são responsáveis pela filtração do sangue, pois em escala microscópica retira suas impurezas filtrando. Então, na página acima, na imagem acima, indica a artéria e as veias. Então, já mostrei a vocês, né, que a artéria e as veias são responsáveis pela essa troca de sangue limpo que sai do rins. Então, lá no esqueminha, entre aquelas veinhas que estão soltas, você vai escrever artéria e veia. No quinto, na sua opinião, por que existem vasos sanguíneos nos rins? E aí? Por que existem vasos sanguíneos nos rins? Há presença de veias arteriais com a função dos rins. Então, essas veias, elas são responsáveis pela transfusão, distribuição do sangue bom para as artérias. Então, existem, né, vasos sanguíneos nos rins, veias e artérias, não é isso? Pesquise outros órgãos que também utilizem o sangue e escrevam abaixo. Então, o baço e o fígado também são órgãos que utilizam sangue para manter os órgãos, né, vivos. Tudo precisa do sangue. Sétimo, quando temos vontade de ir ao banheiro para urinar, qual componente do sistema urinário está cheio? Aí, claro que é a bexiga. Então, a bexiga, ela fica cheia, né, de urina quando temos vontade de ir ao banheiro. Nossa, está muito calor hoje. Estou suado. Por que suamos? E aí? Né? Suor também é uma maneira de excretar, né, vamos falar assim, substâncias tóxicas no nosso corpo. Então, quando nós suamos, por isso que se nós não tomarmos banho, não fica com um cheiro agradável, porque o suor tem toxinas que saem pelos poros da nossa pele.
Então, o suor elimina resíduos e ajuda a manter a temperatura do corpo. Então, não sei se vocês já perceberam, quando a gente está com febre, aí nós ficamos o quê? Ficamos, quando a febre vai passando, nós ficamos suados. Então, esse suor aí é controlando a temperatura da pele. Aí diz assim, na página, estamos na página 49, na página 50. Agora na página 50, temos aí outros meios de excreção em nosso corpo. Assim como Zeca e Marina, você também aprendeu que a eliminação, ou seja, a excreção de resíduos tóxicos no nosso corpo é feita principalmente sob a forma de urina. No entanto, existem produtos de excreção que também são eliminados pelos pulmões e pelo suor. É o caso do gás carbônico, que produzido na respiração celular e eliminado na expiração. Já a ureia é excretada por meio da urina e do suor. 10. Cite outras alterações que ocorrem em nosso corpo durante a realização de atividades físicas. Em quais locais costumamos suar mais? O aumento do ritmo cardíaco, o cansaço e ficar ofegante. Então, esses daí são alguns sinais, que estamos em exercícios, em alteração, em movimentação do nosso corpo, nessa atividade física. Então, o que é que acontece logo? Aumento do ritmo cardíaco, o cansaço e a pessoa ofegante, Ficar respirando fundo. Então, dos sinais. 11º. Qual é a relação do suor de Otávio Qual é a relação do suor de Otávio com a febre? Falei que a febre eleva a temperatura do corpo e suamos para controlar a temperatura do corpo, Então, no quesito anterior, já tenho falado sobre isso. Então, toda vez que nós temos febre, quando tomamos remédio, quando a febre está saindo, nós começamos a suar. É natural, porque o corpo está voltando à temperatura normal. Em quais situações nós suamos? Então, durante as atividades físicas, em situações de nervosismo, esforços físicos, Entre outros casos. Na página 51, tem aí, no mundo digital, aplicativo órgãos 3D. Uma maneira divertida e gráfica para visualizar os principais sistemas do corpo humano é por meio do aplicativo Órgãos 3D. Ele está disponível para a iOS e Android. E seu download é gratuito. Basta você tocar no órgão dos diferentes sistemas e informar sobre eles. Aparecerão no topo uma tela do celular. Também a animação para alguns sistemas. Para o respiratório, por exemplo, a animação em 3D dos movimentos de contração e expansão do pulmão, a inspiração e a expiração. Vale a pena realizar o download, pois você poderá usá-lo em outros estudos futuros, quando apresentará mais sobre outros sistemas do corpo humano. Então, aí é a tecnologia, ajudando as pessoas. Então, aqui diz assim, estudando, integrando com língua portuguesa, aí você aprendeu em língua portuguesa a função e a maneira correta de montar um seminário. Escolha um dos temas abordados na unidade e monte em grupo
uma apresentação de seminário. Né, gente? Mas claro que nós não vamos fazer esse exercício, nós não estamos fazendo seminário. Mas vamos responder aí as questões. Primeiro, qual é a função do seminário? Né? Propagar o conhecimento aos ouvintes, apresentar ideias. Então, certamente, se vocês fossem escolher um tema aí de ciências, uma feira de ciências, por exemplo, vocês iriam propagar, ou seja, divulgar o conhecimento às pessoas que viessem à sua mesa ouvir, né? E ali você ia dar ideias e curiosidades sobre o assunto. Qual é a diferença entre ouvinte e falante? Entre eles, qual você apresentará ao apresentar o seu seminário? Então, o falante é aquele que fala e o ouvinte é aquele que ouve. Então, numa apresentação você será o falante e quem vier ver sua apresentação será o ouvinte. Em quais situações são utilizados seminários? Várias situações, né? Em aulas, palestras, reuniões, né? E servem para ensinar alguma coisa. Entre as duas opções abaixo, qual é importante para apresentar um bom seminário? Com certeza, o conhecimento prévio do assunto. A gente não pode apresentar aquilo que nós não estudamos, né? Principalmente em uma feira de conhecimento, por exemplo. Quinto, cite 3 assuntos que você pode apresentar no seu seminário. Qual deles você escolheu para apresentar? Então, entre esses aí que eu coloquei, né? Vocês poderiam escolher um, né? Excreção do sangue, filtragem do sangue, o caminho percorrido pelo sangue, entre outras ideias. Agora, vamos para a página 52, né? Aí já é na página 52, dando continuidade ao 6º quesito. Quais são os elementos requeridos para uma boa apresentação? Linguagem formal, discurso claro e objetivo e conhecimento do conteúdo. Então, eu tenho que ter uma linguagem formal. O que é uma linguagem formal? É aquela sem gíria, sem abreviações, né? É uma linguagem na norma culta. Eu não falar a gente, né? Falar nós. Usar o pronome correto aí na hora de falar, por exemplo. Na hora de explanar um conhecimento, eu tenho que ter uma linguagem ali formal. Eu não posso falar de todo jeito. Quais são os recursos que você pode utilizar para realizar um seminário e quais deles você utilizará? Então, cartaz, apostila, o banner, né? Maquete, existe data show, existem vários recursos que você pode utilizar aí no seminário. Terceiro, o currículo geralmente é separado em seções, né? Experiência, formação, idiomas, etc. Em sua opinião, por que existe essa divisão? Eu coloquei a minha opinião. Existe para informações, sejam sistematizadas ou catalogadas, facilitando sua localização pelo leitor. No currículo, são destacados somente os pontos positivos ou também os negativos da autora. Escreva 3 pontos positivos que você observou existir nele. Então, é bom destacar os pontos positivos. Ela tem 3 línguas, por exemplo, né? Fala 3 línguas, tem o conhecimento dos pacotes de informática e tem disponibilidade para viajar. São aí os exemplos sobre currículo, né? Na página ainda 54, né? Já estamos na página 54. Vamos para o 5º quesito. O currículo é dividido em estruturas organizadas, cada um trazendo informação diferente sobre a autora.
a seção Informação, podemos dizer que a autora é especialista em realizar cirurgias em órgãos de quais sistemas do corpo humano e por quê. Né? Aí tá falando um pouco de currículo, gente, porque é muito utilizado, né, nos currículos você colocar elementos para ser contratado pela empresa, né? Então, os sistemas cardiovascular e urinário, pois ela tem experiência em relação às artérias e realização de retirada de rim, né? A retirada de rim aí dá-se o nome de nefrectomia. A nefrectomia é uma cirurgia que retira o rim quando ele fica atrofiado, quando ele não serve mais. Então, ou quando tem algum tipo de transplante, né? Vai tirar aquele que não funciona, que quando ele deixa de funcionar, ele tem que ser retirado e às vezes é substituído por um que foi transplantado, né? Que foi de uma outra pessoa, ou doador vivo ou morto. Escreva nos índices a seguir a finalidade de cada seção do currículo. Então, a experiência serve para informar o leitor o histórico profissional do autor, né? Então, o leitor é quem vai receber esse currículo, o autor é o dono do currículo, né? A formação informa o histórico acadêmico do autor, se é formado, se é graduado, pós-graduado, se é mestre, né? Se é doutor. Os idiomas é importante para informar o leitor as suas habilidades. Então, isso aí também faz parte do currículo. Na letra D, eu pulei a letra D aí. Pulei não, deixa eu ver aqui, viu? Eu botei só a resposta. A letra D pergunta assim: aptidões e experiências profissionais, né? Aí eu coloquei, tem como finalidade informar as habilidades e competências do autor, destacando seus pontos positivos. Então, essa aqui é a resposta da letra D, que eu não sinalizei aqui. Agora, na página 55, vamos fazer agora a revisão de tudo que nós vimos, né? Um conhecido de Zeca passará por um processo de nefrectomia, remoção do rim, que eu falei antes, né? É possível sobreviver apenas com o rim? Por quê? Eu falei logo no início que sim, né? Sim. Desde que as pessoas tenham a dieta regada e ilimitada, pois cada rim atua de maneira independente na produção de urina. Então, é possível viver com rim e porque cada rim ele é independente, né, na produção dessa urina aí. Então, não vai fazer nenhuma diferença se a pessoa viver com 2 rins. Porém, tem que ter o quê? Uma dieta regrada e limitada, ou seja, muitas substâncias, muitas coisas não podem ser ingeridas. Você não pode também comer certos tipos de alimentos, como gorduras, né? Muitos carboidratos, tudo aquilo que venha reforçar o rim não é legal. Então, o nutricionista tem que andar junto aí com o paciente. Segundo, Zeca bebeu muita água e ficou apertado para ir ao banheiro. Por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque o sangue fica mais diluído pelo excesso de água. Então, no momento em que o sangue está ali passando pelos rins para ser filtrado com a quantidade boa de água, isso vai fazer com que a minha bexiga encha mais rápido e aí dê mais vontade de ir ao banheiro. Aí o que são néfrons? São responsáveis por filtrar o sangue, né? Ainda na página 55, quarto quesito,
O excesso de cálcio no sangue, devido a uma alimentação desequilibrada, pode gerar cálculos renais. Esses cálculos são pequenas pedras cristalinas que ficam nos rins, na região das uréteres, e pode ser dissolvido com medicamento correto. Qual o caminho essa pedra percorre, caso seja eliminado do sistema? Isso é interessante, né? Assim que dissolvidas, elas são levadas à bexiga e eliminadas por meio da uretra, né? Existem pessoas que têm dificuldades para expandir essas pedrinhas aí, mas elas às vezes saem pelo canal da uretra, mas isso pode ser evitado no momento em que eu tenho uma boa alimentação, porque aqui está falando novamente de uma alimentação desequilibrada. Vamos lá, quinto quesito. Associe os produtos de excreção aos órgãos que excretam. Então, vamos começar pela urina. A urina, elas são excretadas pela uretra. A ureia, glândulas sudoríparas. E o gás carbônico pelos pulmões, né? Lembra que nós falamos na aula passada sobre o sistema respiratório? Quando a gente expira, esse gás carbônico ele é expelido pelos pulmões, que é o gás que não vai alimentar o meu sangue. Ainda na página 55 temos aqui o sexto quesito. A ureia, na realidade, é eliminada por 2 órgãos. Além da resposta que você assinalou na atividade anterior, qual outro órgão é capaz de eliminar a ureia? A uretra por meio da urina. Na página 56, sétimo quesito. Complete as lacunas com as palavras que encontrar no diagrama. Então, vocês podem agora fazer o contrário, né? Primeiro completar aqui e depois procurar lá no diagrama. Então, o suor é composto de ureia, água e cloreto de potássio. E sua função é garantir o equilíbrio térmico. Então, por isso que nós temos a temperatura, né, do nosso corpo, que depende aí também desses compostos aí. Oitavo, a cor da urina pode indicar o seu grau de hidratação. Faça uma pesquisa sobre essa relação e explique. Então, vamos lá. Quanto mais claro for a urina, maior é o grau de hidratação. Quanto mais escura, maior o grau de impurezas não diluídas. Então, esse aí foi um resumo que eu coloquei, mas se você quiser aumentar aí, de acordo com sua pesquisa, você pode colocar aí também. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Marquem aí o finalzinho já do caderno do aluno, né? Vocês vão fazer já as últimas atividades do caderno do aluno, que vai da página 15 até a página 17, certo? Lembrando que para a semana eu farei, que é uma maneira também da gente estudar mais um pouco, a correção das atividades do caderno do aluno, que essa semana ficou bem corridinho, né? Hoje vai ter lá outro simulado, treinando ciências. Então, não esqueçam de responder. Eu vi que de português muita gente ainda não respondeu. Eu preciso que vocês respondam, tá certo? Então, fiquem ligados hoje. A aula, graças a Deus, vai sair na hora certa. E vocês façam, estudem aí o assunto de hoje, né? Finalizando ciências. E realizem o simulado que vai estar lá na plataforma, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã com nossa aula de história. Beijos!